Já começou bem. Você colocar assim e aparecer esse comando agora? É o quê? Tem que botar aqui o... Não só assim não. Eu estava fazendo a semana de oração jovem na igreja central de Belo Horizonte. E na ocasião, a igreja, da forma como era configurada, Sei como é que você faz aqui, para poder ver. eu conseguia ver a rua. Eu pregava e daqui enxergava o que passava em frente à igreja por causa do posicionamento, da estrutura da igreja. Eu me lembro do sábado que comecei a semana de oração. Depois eu vou. De lá de dentro, alguém parado assistia a culto enquanto eu pregava. O que eu vou te contar agora foi me relatado depois, porque a única coisa que eu percebi foi isso. O que precisava ser feito. Ele priorizou o que precisa ser priorizado. E foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e é membro da igreja até hoje, em nome de Jesus. Você ouviu em a Palavra Viva. Programa independente. Toda a responsabilidade é dos seus idealizadores. É só uma vez que manda. A partir de agora, programa Palavra da Fé. Jesus. Palavras que geram vidas. Apresentação Casal de Fé, Janaína Lopes e Pastor André Lopes. Um ministério de milagres. Bom dia com Jesus! Hoje, sexta-feira, conseguimos, primeira semana de 2026, estamos vivos. Amém. E possamos nos alegrar, que esse é o dia que Deus fez, para que possamos nos alegrar. Já fez raiva hoje? Ha, ha, ha. É isso mesmo, a alegria do Senhor é a minha nossa força. É a nossa força. Amém? Amados, quero fazer um convite, né? Hoje é o último dia da nossa programação aqui, né? Na semana, né? Na semana. Na sexta-feira, de segunda a sexta, 7h30 até às 8 horas da manhã. E o convite para esse final de semana, isso mesmo. Domingo, 9h30 da manhã, teremos a ceia do Senhor no Encontro de Adoradores. Também ressaltando que é o primeiro Encontro de Adoradores do ano 2026. Vem marcar essa data e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, porque Deus está à procura de verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E logo mais, o culto vespertino, 18 horas, teremos também a ceia do Senhor com uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. E possamos declarar que a mesa, o partir do pão, a comunhão dos irmãos, Deus ordena a bênção. Então, quer falar uma coisa? E hoje os muitos bens vai para? Meu sogro, que é teu pai. Seu Ciro, Severino Francisco de Oliveira. Seu Ciro, muitos bens na sua vida, meu irmão. Que as bênçãos de Deus, que enriquece com ela, não traz desgosto, repouso sobre tua vida. E declaramos longevidade, prosperidade, saúde divina, a bênção de Deus vem sobre tua vida. Um feliz aniversário e muitos bens. Talvez você diga, vocês não vão dar parabéns não, parabéns não. É muitos bens. É muitos bens na vida do meu sogro, que Deus te abençoe com esse dia que o Senhor concedeu e que ela possa ser prolongada até a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos agora confessar e orar por tudo que vamos fazer aqui nessa programação e você possa crer no milagre da vida que Deus nos concedeu hoje.
Amém. Essa é a sua confissão de fé. Faça através desta oração. Vamos profetizar o Salmo 91. Declare: eu profetizo. Eu profetizo. Eu declaro. Eu declaro. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. E descanso E descanso da sua sombra. na sua sombra. O Senhor O Senhor é o meu refúgio, é o meu refúgio. a minha fortaleza, A minha o fortaleza. Deus em quem confio. O Deus em que confio. Eu declaro Eu declaro que nenhum mal me alcança, que nenhum mal me alcança. nenhuma praga chega à minha casa. Nenhuma praga chega à minha casa. O Senhor O Senhor ordena ordena aos seus anjos aos seus anjos ao meu respeito, ao meu respeito, para me guardar para me guardar em todos os meus caminhos. em todos os meus caminhos. Sou coberto Sou coberto pelas asas do Altíssimo, pelas asas do Altíssimo. e a sua fidelidade E a sua fidelidade é o meu escudo e proteção. é o meu escudo e proteção. Ainda que eu enfrente dias difíceis, Ainda que eu enfrente dias difíceis, não temerei, não temerei, porque o meu Deus está comigo. porque o meu Deus está comigo. Me livra, Me livra, me sustenta me sustenta e me conduz em vitória. e me conduz em vitória. Eu creio, Eu creio, por isso eu falo. por isso eu falo. Nós cremos, Nós cremos, por isso falamos. por isso falamos. Senhor Deus, eu te rendo graça por este dia e te apresento, Pai, a minha família, a minha vida, a vida de cada ouvinte, Senhor, que está ouvindo esta programação. E declaro, Pai, um dia de paz, de milagre, de restituição, Senhor. Declaro, Pai, que o teu favor alcance, Senhor, e nos sustente, Senhor. E declaro que vamos viver o melhor de Deus nessa terra, Senhor. Também, Jesus, nos cobre com o teu sangue. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Usa o teu filho para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Abra o seu coração e ouça uma palavra de fé, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, como falar desde segunda-feira, nós estamos falando sobre aquilo que Deus colocou no meu coração. Sempre que eu venho para a rádio, antes, um dia anterior, já fico falando com Deus. E na virada do ano, me veio já essa palavra falando sobre a depressão, o estresse, a ansiedade, o síndrome do pânico, aquilo que muitas vezes as pessoas estão vivendo por não ter concretizado um sonho, uma forma de uma esperança frustrada. E aí, às vezes, as pessoas ficam dessa maneira, E eu quero trazer para você essa palavra hoje, dessa sexta-feira. Se Deus tocar no meu coração, para que eu possa continuar essa palavra, segunda-feira que vem, nós vamos continuar. Vamos obedecer, porque é melhor do que sacrificar. Então, eu prefiro obedecer a Deus. E a palavra do Senhor diz assim, lá em Isaías 43, verso 18 e o verso 19, e quero ressaltar que Isaías é o Apocalipse do Velho Testamento. Então, ele anuncia coisas. E eu quero dizer para você, esqueça o que se foi, não viva no passado. Quem vive no passado, ele é aquela pessoa que vive de uma maneira com depressão, uma opressão, sofrendo, Fica com aquela coisa parada, Não sai, não avança, não conquista. Por quê? A Bíblia diz algo bem interessante, que nós não devemos dizer que os dias anteriores foram melhores do que o de hoje. Porque se estamos vivos hoje, é um presente de Deus. E muita gente está presa lá no passado. E a palavra do Senhor diz assim, olha, como uma forma de norte. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. E ela já está surgindo. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riacho dos erros. Amados, solitário, abandonado, talvez você esteja dessa maneira. Mas não pense no passado, confie no Senhor e você verá o que vai acontecer na tua vida, porque o nosso socorro bem presente é o nosso Deus. Isso, a palavra de Deus nos ensina, e isto eu quero fazer bem enfático para todos que estão nos ouvindo. Não viva no passado. Diz isso, Jana, comigo. Não viva no passado. Então pare de viver no passado. A palavra do Senhor diz em Isaías 43, 25,
sou eu mesmo, aquele que apaga as suas transgressões por amor de mim, e que não se lembra mais dos seus pecados. Quem aponta os pecados? Quem mostra o erro? Quem fica acusando? Quem fica lembrando o que aconteceu lá atrás é o diabo. E tem muita gente que está se deixando ser levado por isso. O que é interessante é que a falta de perdão é quando alguém só lembra o que aconteceu lá atrás. Ah, pastor, porque no ano de 1800 e bolinha, alguém fez isso assim, assim, assim comigo. Meu irmão, e esse tempo todo não deu para cicatrizar essa ferida, não. Esse tempo todo não deu tempo de você liberar perdão, não. Não. A pessoa fica presa lá atrás. Aquela pessoa que talvez tenha te ofendido, te machucado, até ditou a verdade, já está lá na frente, voando, e você preso. Amados, Deus, Ele quer curar todos aquilo que nos fere. Tudo aquilo que nos fere. Mas para isso eu preciso me esquecer das coisas que para trás ficaram e correr para o alvo que é Cristo. E aí vem uma coisa. Jana, quem corre, olha para trás? Não. Porque quem olha para trás corre, faz o quê? Cai. Leva um trupicão, cai, quebra os dentes, quebra o nariz e machuca. Nós não podemos correr a nossa caminhada, a corrida da fé, olhando para trás, esquecendo das coisas que para trás ficaram e correr para o alvo que é Cristo. Deus quer curar tudo aquilo que te fere. Agora você precisa querer ser curado. Filipenses capítulo 3, verso 13. Aí eu quero dizer uma coisa. Se Deus, que é Deus, Ele pega e diz assim, ó, não lance em ti nem o teu passado, não lance em ti os teus pecados, porque quando nós nos aproximamos de Deus, crendo que Ele existe, Ele se torna galardoador. Qual o maior presente de Deus? Seu Filho Jesus. Quem crê naquele que Deus enviou, ele passa a ter agora vida eterna, ele deixa de ser criatura para se tornar filho de Deus, cordeiro com Cristo e morada do Espírito Santo. Quando Deus olha para mim, ele não me vê mais, ele vê o seu filho. Quando Deus viu o filho dele pendurado naquela cruz, foi ele que me viu lá. Então, Cristo, ele fez a substituição, para que hoje eu possa andar em novidade de vida, de glória em glória. De vitória em vitória. Mas para isso, eu preciso querer. Eu tenho que querer. Porque a Bíblia diz em Filipenses, capítulo 3, verso 13 ao 14. Irmãos, está falando com quem? Comigo. Se você é irmão, está falando com você. Não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos que se esquecem do passado, entenda, passado do pecado, pecado da malícia, pecado das coisas más, da velha criatura, da corrupção, né? Da carne, a concupiscência dos olhos, aquilo que vai se afastando você cada vez mais de Deus. É isso que a Bíblia está dizendo. Eu esqueço das coisas que para trás ficaram. O inimigo das nossas almas, Satanás, ele vai sempre apontar o teu passado. Ele sempre quer te pedir que você prossiga. Mas eu te digo uma coisa. Quem está em Cristo é uma nova criatura. E isso, eu tenho que ter pensamentos de coisas boas. Alguém que se torna depressivo é porque só para pensar no passado. E não tem como resolver o passado. Passado não tem como ser modificado, né? Águas que passam por moinhos, passou. E nisto, amados, a Bíblia diz para mim e para você. 1 Coríntios, capítulo 2, verso 9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Então, a minha visão agora é futurista. Não como ansiedade, não. É que eu tenho certeza daquilo que Cristo fez na cruz. Cristo na cruz, ele me deu um presente maravilhoso, que é a salvação, o sozo de Deus. E eu tenho como usufruir das promessas de Deus na minha vida. Amados, nós precisamos deixar o estresse, a ansiedade e declarar que Deus vai fazer. Não sou eu que faço mais. Eu não posso adiantar a minha vida e nem retroceder a minha vida. Mas o meu amanhã pertence a Deus. Amanhã é um sábado, Deus está lá. Naquilo que eu posso confiar que Deus vai fazer o quê? Infinitamente mais de tudo aquilo que eu penso, imagino, tudo aquilo que eu peço. Amados, viver uma nova criatura em Cristo Jesus é confiar, descansar nos atos daquilo que as ações de Cristo
naquela cruz. Ele levou sobre si minhas dores e enfermidades. Aquele castigo que estava sobre ele me trouxe paz, shalom. Só quem crê entra no descanso. E nisso, amados, se eu não estiver nessa palavra aqui, eu vou viver perturbado, conturbado, e ainda mais, vou perturbar outras pessoas. Mas eu quero trazer paz para a tua vida. Amém? Amém. Então, Efésios 3:20 diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por toda geração, para todos sempre. Amém. E nisso, estamos em Cristo. Podemos viver dias de céus? Sim. Podemos viver milagres? Sim. O inimigo das nossas almas, me veio um flash aqui agora na minha mente, né? Vem com uma palavra de revelação para você. O inimigo, ele faz assim: você está bem, mas ele coloca um painel, ele pinta um painel. O reino espiritual é mais real do que isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui, ó, você pode bater, sentir, mas o reino espiritual é mais real do que isso que nós vemos com os nossos olhos terrenos. Nesse momento eu estou falando, não pense no passado. Aí você acordou bem. Aí lá vai o inimigo colocar. E o exame disse que você tinha assim, 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 assim. Ah, porque o exame, porque o médico falou, porque isso falou, porque isso disse, porque aconteceu assim. Hoje é um novo dia na tua vida. Hoje é uma nova expectativa de vida. Hoje é alegria, é hora de alegria. Hoje é vinho novo. Hoje são forças renovadas. Eu não posso viver, ontem foi uma quinta-feira, querer que quinta-feira seja hoje. Não, passou. Hoje, sexta-feira, esse é o dia que Deus fez. Eu vou me alegrar, eu vou me fortalecer, porque a palavra do Senhor diz que o poder de Deus vai se aperfeiçoar na minha vida, até na minha fraqueza. Então, você pode viver na fé que o Senhor tem dado, mas eu não posso viver na fé de ontem. Em outras palavras, me vem na memória, eu não posso viver de milagres do passado. Tanta gente diz, mas rapaz, a igreja antigamente era assim, assim, assim. A igreja, o poder de Deus não mudou. Quem mudou foi os homens. Se você quer viver o sobrenatural de Deus, você tem que entender que o ambiente profético é o natural de Deus. Quem vive profetizando, vive coisas boas. Quem vive declarando, vive com aquilo que você crê. Porque assim como imagina a sua alma, assim será. Então, eu tenho que trazer um ambiente de glória, um ambiente de cura, um ambiente de prosperidade. Eu tenho que crer que hoje Deus fará alguma coisa. E infinitamente mais daquilo que eu penso ou imagino. Você não pode depender de vitórias passadas. Ah, porque quando eu tinha 20 anos... Rapaz, se a gente for falar... Ah, quando eu tinha 15 anos era bom... Era, meu irmão, era. Mas agora eu estou com uma idade de maturidade. Agora, aí alguém diz assim... Mas, rapaz, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, com o corpo que eu tinha antigamente, eu dava nó em pingo d'água, mas caía dentro d'água. Entenda, mas isso é um processo de amadurecimento. E nisto, você não pode permitir que os fracassos do passado te prendam hoje no presente. Ah, porque eu fiz isso, deu errado. Deu, agora eu vou continuar. Quando a palavra do Senhor diz assim, para quem vive em depressão, é porque ele não insiste, não persiste. Ele se desanima na primeira atitude. Primeiro fracasso, ele para. Só que, que eu esqueci agora, a pessoa que criou a lâmpada, né? Isso aí que ilumina você de noite. Amados, foram tantas e tantas repetições e fracasso. Mas ele não desistiu. E hoje a gente tem lâmpada por causa dessa pessoa, que agora fugiu o nome dele. Mas ele fez algo, queimou, explodiu, estourou, deu choque, mas ele continuou. Imagine aqueles que foram grandes inventores, grandes pessoas que criaram algo, tivessem desistido na primeira vez. Amados, Deus nos deu o dia de hoje para que a gente possa viver um novo, viver uma novidade de vida. Você deve se ver como Deus te vê. Nós vemos que a palavra de Deus mostra que ele fala com Moisés, separa aí 12 príncipes de cada tribo e vai para uma terra que eu já te dei. Veja, eu já lhe dei a terra que mana leite e mel. Aquele povo, quando entra na terra, vê que a terra era boa. E eu posso até conjecturar que o cacho de uva, que era 2 homens para trazer, eu acho que os outros, né, os 10 disseram, não vamos levar não, senão o povo vai querer vir. Então, muitas vezes Deus está mostrando algo, mas tem alguém dizendo, não é para você não. Não, você não pode, não, você não tem, não, você não tem condição. Vai dar tudo errado. Entenda, se você está em Cristo, não tem como dar errado.
E eu quero que você entenda essa palavra, amados. O povo, quando chegou lá, não viu mais a terra, mas viu o gigante. E eles se viam como gafanhotos. Quantas pessoas estão vivendo hoje dizendo: eu sou pobre, eu sou um derrotado, eu sou um pecador, eu não tenho isso. Amados, nós somos justiça de Deus. Para que um homem, um religioso, possa entender que ele agora deixou de ser pobre, cego, nu, miserável, condenado, para se tornar justiça de Deus na terra, ele tem que aceitar o sacrifício de Cristo. Que Cristo morreu naquela cruz uma vez, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas quando eu digo, eu estou lutando pela minha salvação, meu irmão, você está anulando o sacrifício de Cristo. Porque eu estou... Não, é Cristo que fez, é Cristo que faz, é Deus que realiza, é Deus que opera, é Deus que mantém, é Deus que sustenta. E nisso eu preciso somente crer. Se fosse colocado para a gente ser salvo, tomar um copo d'água todo dia, tem pessoas que não bebem, é do inferno. Então Jesus, ele fez um sacrifício pleno, completo, satisfatório para Deus. A cédula, a promissória da dívida foi rasgada. Eu não devo mais nada. Eu só devo agora a Deus aquilo que ele fez por mim através de Cristo Jesus. Eu não devo mais pecados. Amados, muitas pessoas hoje estão deixando de viver o melhor de Deus na igreja, porque quando estão adorando, o inimigo diz: você é um pecador, você fez isso errado. Sabia que tem tanta gente, amanhã é sábado, né? Domingo, de manhã, 9h30, nós vamos ter a ceia do Senhor. À noite também. Aí tem gente que diz: eu não vou não, porque eu pequei demais. Porque eu pequei demais lá no passado, eu não tenho perdão. Nós não podemos nos ver como nos vemos. Precisamos nos ver como Deus nos vê. Deus não me vê mais como um condenado ao inferno, a um Zé Ninguém. Deus me vê agora como filho dele, co-herdeiro com Cristo. E toda vez que o inimigo começa a querer apontar um erro lá do passado, eu declaro: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Veja suas possibilidades como Deus te vê. Ele te diz: eu estou fazendo um caminho novo. Se você levantar os seus olhos, não com altivez, mas de onde me virá o meu socorro? Erga a sua cabeça, olhe para o alto. Esqueça de tudo que aconteceu. A ansiedade, eu vou falar aqui, talvez alguém não entenda, mas é a verdade. A ansiedade é um demônio que te paralisa. A ansiedade, a depressão, a opressão é algo espiritual que vem para te abraçar, para colocar você para baixo. A ansiedade, a opressão, a depressão, a síndrome do pânico é para que você não possa viver aquilo que Deus fez. Tudo que Deus fez é bom. E quando ele fez o homem, disse: é muito bom. E tudo que Deus fez foi para servir ao homem. Trago para você aquilo como uma primazia de tudo. Deus primeiro fez o jardim, para depois colocar o homem lá. Deus não vai preparar a bênção, Deus já fez a bênção para você. Tudo que é bom, perfeito, agradável, tudo que vem de Deus é um direito dos filhos. É a relação da mulher Sírio-Fenícia, né? Quando ela chega para Jesus e diz assim: mestre, aí disse: olha, o pão é para os filhos. Mas aquela mulher tomou uma fé tão grande que diz: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. O pão, a comida da mesa é o direito dos filhos. E aí eu trago para você. A ansiedade, ela é burra, porque é uma preocupação. Pré-ocupação, ocupa um tempo em nada, porque você está ali preocupado com algo que você não pode nem resolver, nem fazer nada, e ali você fica paralisado. A ansiedade é doença para desordem da natureza mental dos órgãos, como fígado, como pele. Hoje eu vi uma fotozinha, estava dando um estudadozinho assim para cá, uma mulher que adquiriu urticária emocional. Cada patoca vermelha na pele. Pessoas que adquirem fibromialgia, né? Os músculos, a pele fica dura, parece pedra. Por quê? Ansiedade, preocupação. O fígado, muitas vezes, ele começa a sofrer. A pele, a mente começa a ficar sem ter vida. Amados, uma fé negativa que espera no amanhã algo que não se realizou, isso não é de Deus. Mas a nossa fé é fé lá no amanhã, declarando que já aconteceu. Mas não uma fé: como é que vai ser? Não é como vai ser. Deus já fez um caminho para mim e para você.
para que possamos andar em novidade de vida, de glória em glória e vitória em vitória. Veja o que a Bíblia diz. Em Provérbios, capítulo 12, verso 25. Um coração ansioso deprime o homem, mas uma palavra bondosa o anima. Receba vida nessa sexta-feira. Receba ânimo dos céus. Receba óleo de alegria. Vinho novo na tua vida. Renovo nas tuas forças. Porque a palavra do Senhor diz que o coração ansioso. Por que eu vou ficar ansioso com algo? Eu tenho que crer. Mesmo que ninguém veja, mesmo que eu não sinta, mesmo que eu não perceba, mas a minha fé, ela já trouxe à existência algo que não existe. Isso é fé. O Deus que dá existência às coisas que não existem. Nós podemos tomar posse daquilo que é a palavra do Senhor. Mateus 6, 27. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? A minha vida não me pertence mais. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E isso é viver tranquilo. Quando nós passamos por grandes dificuldades, eu passei, 2 vezes, no momento que eu disse, Senhor, não vivo mais eu, mas é o Senhor que vive em mim. Não é a morte que me leva. Se o Senhor quiser, pode me levar. Se meu ministério acabou aqui na terra, eis-me aqui, Senhor. Mas se eu tenho alguma coisa aqui, me tira daqui. Então, amados, nós não podemos ficar preocupados, ansiosos. Não, a minha vida não me pertence. Pertence porque a Ele é o dono de tudo e de todas as coisas. Você já parou para pensar? Quando alguém está nas drogas, nos vícios, Aí muitas vezes, numa libertação, o inimigo se manifesta e diz, eu vou matar. Vai não, ele não tem poder de matar ninguém não. Quem é o dono da vida é Deus. E muitas vezes o inimigo coloca uma palavra para você ter medo dele. O inimigo não tem poder para nada, a não ser que você gere fé no seu coração e acredite naquilo que ele está falando. Nesses dias, os últimos dias da igreja na terra, eu posso declarar para você, com toda a certeza, como o ar que eu respiro, que eu estou declarando para você, todos os dias da nossa vida, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos, todos os milésimos de segundos, Deus está no controle da nossa vida. Para que eu vou ficar aperreado? Para que eu vou ficar nervoso? Amados, a ansiedade positiva gerada por sonhos, expectativas de coisas boas que possam acontecer. Amém. Mas não uma ansiedade que venha trazer dor, que venha trazer falta de sono. Ou às vezes você come demais, ou então não come mais. Não tem descanso. Que ansiedade é essa? Deus colocou a gente para reinar em vida, de glória em glória e vitória em vitória. Deus fez o homem e lhe deu autoridade para governar essa terra. E muitas vezes estamos sendo dominados, por qualquer coisa que se levante. Amados, que nessa sexta-feira você possa gerar expectativa, porque a ansiedade negativa gerada pelo medo é o que vai acontecer. É um resultado de um exame, de uma notícia de alguém distante, não consegue arcar com as contas e aqui dali você vai criando uma expectativa sem nem saber se é ou se não é. Nós sabemos que a palavra do Senhor diz e assim será. Mas aquilo que o homem diz, quantas pessoas recebem um diagnóstico? Olha, você está com câncer terminal. Aí naquele momento você pega aquela palavra, como eu já contei aqui, uma mulher, ela recebe um diagnóstico, uma troca de exames, um problema na máquina, sei lá o que foi, e aquela mulher recebe um diagnóstico, 3 meses de vida. Em 1 mês a mulher morreu. Foram fazer a autópsia. Quando abriram a mulher de canto a canto, olharam órgão por órgão, não tinha metástase, não tinha câncer, não tinha nada. Quem matou aquela mulher? A notícia. A ansiedade que iria viver somente 3 meses. Receba uma palavra de vida, de bom ânimo. Você terá vida e vida em abundância. Uma alegria, porque a verdadeira paz, a verdadeira alegria... Não sei que hora é, Joana, já. Falta 1 minuto. Eu vou dizer aqui uma coisa para vocês. Essa história, eu já ouvi muitas vezes, já repliquei ela. Um rei coloca um anúncio no seu reinado dizendo assim, eu quero que vocês façam uma transcrição, um quadro falando sobre a paz. E naquilo ali, todo o reino começou a fazer os seus desenhos e apresentar ao rei, aos seus magistrados. Naquele momento se destacou 2. Um painel lindo, uma planície, pássaros. Parecia que as árvores estavam balançando com o vento numa pintura. O sol se pondo, uma coisa linda. Nuvens parecendo algodão.
E o rei se encantou. Mas no próximo ele olha um quadro, uma cachoeira, uma sete quedas, né? uma turbulência d'água, e ali fazia medo. E pensar que não uma raiz de uma árvore passando por aquelas águas, e no finalzinho um ninho de passarinhos, com filhotinhos, pai e a mãe. E ele disse: como é que eu peço um quadro da paz e você me traz uma horrorosidade dessa? O que fez a pintura disse: a verdadeira paz é no meio da guerra. Aquele ninho de passarinhos, naquele monte de água caindo, aquele rolo de água caindo ali, mas ele no finalzinho ali estava no ninho, na casa deles, eles tinham paz. É no meio das aflições que possamos declarar: a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações. Amados, fomos criados para a eternidade. E eu quero dizer isso para você: não tente resolver o que só Deus pode fazer. Amém? Termino com esse texto. 1 Pedro 5,7. Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Que Deus te abençoe. Não fique ansioso. Creia sim, mas não fique ansioso. Já quem interagiu conosco nessa sexta-feira? Graça e paz, povo de Deus. Quem interagiu hoje foi Ayane, Lourdes, Karen Vaz, Gabriele, Valéria Vila, Irmã Célia, Zéza, Rúbia, Cícera Maria, Gilda, Cecília, Vânia Pereira, Roberta, Jocélia, Muniz, Vilma Maria, Nilda, Amanda Cleones, Joelma Guimarães, Girlene, Adilaí, Laís Ellen, Bruna, Liliane, Geisa, Irmã Cleonice, Irmã Fátima, Leonardo, Carla Andréia, Erilson, Silvana, Adriana, Neuza e Rayane. Amém. E nosso irmão Leandro aqui, pastor, quem criou a lâmpada foi Thomas Edison. Amém. E veja, não foi uma vez só não, várias tentativas, mas ele continuou, persistiu e insistiu. Amém? A todos, nossa irmã Mônica Dinho, está pedindo para orar pela família, né? Maria, Andréia, Cleide, Nina Espíndola e todos os ouvintes da 104.1 que interagiram conosco. Arrancaram a plaquinha ali, mas é o 9819-5656. Já decorei esse telefone. Amém? Então, todos que interagiram pelo WhatsApp da rádio 104.1, sintam-se abraçados, você ouvinte. Não fique ansioso. Amém? Vamos orar pela família, né, nessa sexta-feira. E lembrando, domingo, 9h30 da manhã, primeiro encontro de adoradores, e teremos a ceia do Senhor, declarando Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. E logo mais à noite também, se você não pode vir de manhã, teremos outra ceia do Senhor, e declarando também Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vamos orar. Amém. Senhor Deus e Pai, quero te dar graça, Senhor. Graça por tudo que tem feito e por tudo que irás fazer. Deus, como está pedindo aqui nossa irmã Mônica, Pai, orar pela família. Orar, Senhor, meu Deus, por todos aqueles, ó Senhor, que tem como propósito de adorar na beleza da tua santidade. Porque a família é um projeto teu, Senhor. Venha trazer sabedoria, discernimento, para que nossos filhos possam crescer na graça e no conhecimento, para os relacionamentos, aquilo que Deus uniu, não separa o homem. Que tudo aquilo, ó Pai, que haja como uma ansiedade, uma falta, uma escassez, seja transformado em abundância, porque não vai faltar, vai sobrar. Que esse ano 2026, estamos declarando, ó Pai, todos os dias na tua vida, todos os dias nas tuas mãos. Os meus dias estão em tuas mãos. Guarda a nossa casa, a nossa família contra toda astúcia e dados inflamados do maligno. Coloca uma muralha de fogo nas verdadeiras famílias, ó Pai, protegendo contra os ataques do inferno. É isso que eu te peço. Que haja provisão, restituição, paz e alegria e saúde divina sobre as famílias que temem a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção. Que a graça do Senhor nosso Deus e as doces consolações do Divino Espírito Santo repousem sobre tua vida. Em nome do Pai, que nos deu a vida. Em nome de Jesus, que nos deu a vida eterna. E em nome do Espírito Santo de Deus, que nos faz andar em novidade de vida, marchar em autoridade divina e correr para o alvo. Por quê? Vivemos por fé e não pelo que vemos. Vivemos por fé e não pelo que vemos. Shalom, Deus, na tua vida. Nada quebrado, nada faltando, tudo no lugar para a glória de Deus. Eu creio em milagres. Eu sou o milagre. Eu também sou o milagre. E você? Dê de paz. Amém.